Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7 e o versículo 24. Glória a Deus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Está escrito: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amém. Que ele está assentado. Glória a Deus. No mês de setembro nós estaremos aqui. Dentro do possível estarei aqui pregando a palavra. Com certeza ouviremos outros também. Mas o objetivo é ter no mês de setembro um tempo para nós crescermos na palavra de Deus. Então a gente intitulou aqui Vivendo a Palavra. Amém? Vivendo a palavra. Mais do que ouvindo a palavra, vivendo a palavra. Até porque ouvir é mais fácil e viver é mais difícil. E nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Nesse texto, Jesus está encerrando o Sermão da Montanha. Jesus estava começando a treinar os seus discípulos. Jesus estava preparando os alicerces da sua igreja. Jesus estava oferecendo os subsídios principais para construir a sua igreja. E para isso ele começa então a instruir os discípulos no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha todo crente precisa conhecer, porque é a nossa Constituição. Algumas pessoas citam os artigos da Constituição Federal do Brasil, mas às vezes não sabem citar os princípios que movem o reino de Deus, que estão exatamente aqui no Sermão da Montanha, onde, meu Deus, que leis lindas e maravilhosas, controversas, parece na contramão das leis dos homens, porque é aqui que Jesus começa no capítulo 5, citando as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurado são os pobres. Eu não quero ser pobre. Jesus diz: bem-aventurados sejam os pobres. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os injuriados, os que são perseguidos, os que sofrem calúnias, mentiras. Regozijai-vos. Essas são as leis desse reino. É a constituição do céu. Como deve se mover a igreja na terra. Aqui ele diz que os discípulos devem ser sal da terra, luz do mundo. No meio das trevas nós precisamos brilhar. No meio da corrupção nós precisamos fazer a diferença como sal.
Ele diz que ele não vem desfazer a lei, ele vem cumprir a lei, de forma que ele diz: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Mas agora eu, porém, vos digo: não olhe para uma mulher com uma intenção impura. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas agora você não pode ter raiva de ninguém. De forma que a gente entende que é mais difícil ser aprovado no tempo da graça que no tempo da lei. Porque no tempo da lei nós poderíamos, se fôssemos agredidos, nós poderíamos revidar, mas agora não. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Em vez de olho por olho e dente por dente, Deus nos manda agora dar a outra face. Essas são as leis do reino. Ele fala sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre amar os inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele ensina sobre a prática da oração em secreto, aonde ninguém vê, aonde não há vitrine. Ele nos manda entrar em oculto na sua presença, porque ali no secreto ele nos vê, nos responde. Ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele não ensina a orar meu Deus, meu Senhor, ele ensina a orar meu Pai. Aliás, meu Pai não, ele ensina Pai nosso. Porque o mesmo Pai que é meu é seu também. Ele é Pai também daquele que eu não compreendo e que também não me compreende. Essas são as leis do reino, e Jesus continua ensinando, dizendo sobre o jejum, sobre o tesouro no céu, para onde nós devemos ajuntar, não na terra, mas no céu. Ele fala que a palavra é a lâmpada para o nosso corpo, os olhos. Ele fala que os nossos olhos são a nossa lâmpada. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo é mau. Ele fala sobre os dois senhores. Nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Ele manda nós andarmos sem ansiedade. Ele manda olhar para os passarinhos. Ele manda olhar para os lírios. Ele fala sobre juízo, sobre justiça. Ele fala sobre os dois caminhos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, muitos são que entram por ela. Ele fala dos falsos profetas. E agora, encerrando o sermão da montanha, depois de tudo que ele tem falado, ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, e as pratica, eu assemelhá-lo-eis, ou compararei, com um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, vento, o rio subiu, mas aquela casa permaneceu intacta. Porém, aquele que ouviu a palavra, que ouve e não as pratica, eu compararei com um homem que fez uma casa também, mas fez sobre areia. Veio a chuva, vieram os ventos e subiram os rios, e foi grande a queda. Eu pergunto: nós somos ouvintes da palavra ou somos praticantes da palavra? O ouvir é a parte mais fácil, praticar é a parte mais difícil.
Mas foi essa palavra que Deus nos deu hoje, nosso primeiro Vivendo a Palavra. Quando eu cheguei aqui, eu não sei se tinha outra pessoa, mas pelo menos o pastor Juquinha estava ali. E eu sentei do lado dele, e ele assim: pastor Joel, o importante é a gente ficar na palavra. Eu estava lendo aqui os 2 fundamentos. Todo aquele que ouve a palavra e não pratica. Eu disse: é a palavra que Deus me deu. Mostrei para ele, até escrevi aqui, fiz um pequeno esboço aqui, hoje à tarde, do que Deus me deu. É sobre essa palavra. O pastor Juquinha representa um homem que não é ouvinte da palavra, é praticante da palavra. Se você perguntar se vieram chuvas sobre ele, vieram. Ventos, vieram. 74, o senhor estava aqui, pastor Juquinha? Na enchente, já não? Não sei se estava. Mas eu falo no âmbito espiritual, já passou por tanta coisa, permanece aqui, porque aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele permanece. Amém? Se você está aqui é porque você não é simplesmente ouvinte, você é ouvinte e praticante da palavra de Deus. Há uma distância muito grande entre ouvir e praticar, porque nós precisamos ouvir a palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. Mas o ouvir é o princípio, o ouvir é o elementar. A partir do momento que eu ouço a palavra, eu já tenho uma responsabilidade. Porque essa palavra, ela age, ela gera em nós algumas coisas que são fundamentais para nós nos tornarmos sábios construtores. Primeira coisa que a palavra gera em nós é fé. Toda palavra de Deus gera em nós fé. Tudo que nós vivemos hoje é porque um dia nós cremos na palavra. Nós cremos na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós só estamos aqui, vamos lá, Abner, porque um dia nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus exige uma reação, ela gera em nós, é como uma semente. Essa semente de fé, que a gente não tinha nada com Deus, mas alguém abriu a boca e falou essa palavra, e nós ouvimos a palavra, e ela gerou em nós fé, e nós começamos a dizer: é verdade, eu creio, eu acredito que essa palavra é de Deus. Eu acredito que não é um informativo diário, eu acredito que não é um jornal qualquer, eu acredito que não é uma notícia qualquer, eu acredito que não é uma fake news, eu acredito que essa palavra ela é bendita, ela vem do céu e ela gera em mim fé. É aquele centurião, ele foi se apresentar para Jesus, era romano, não esperava a fé dele, mas ele ouvia a palavra de Deus. Ele foi até Jesus e disse: o meu criado está paralítico. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: não, dize uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Porque eu também sou homem que dou ordem aos meus soldados, meus subordinados. Eu digo vai, ele vem, eu digo fica, ele fica. Enfim, agora imagina a tua palavra. O centurião chegou com fé, e Jesus disse: que coisa linda, essa fé. Em Jerusalém eu não vi tanta fé. Deus procura coração que tenha fé na palavra. Quantos aqui têm fé na palavra? Acredita na palavra. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela gera em nós fé, para crer no impossível. Oh Jesus, está tudo destruído. É um vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Não há esperança, não há no nosso ponto de vista não tem esperança. Profetiza a tua palavra até os ossos secos
oh, viverão se nós cremos na palavra de Deus. Eu não sei como é que está a situação na tua casa, na tua família, no teu trabalho, mas eu tenho uma palavra de fé para você, e se você ouvir e crer, você vai começar a ver transformação. Palavra gera fé. A palavra gera temor. Eu não gostava de ouvir a palavra de Deus. Eu morava num bairro que os crentes faziam culto com corneta. A voz rachada daquela corneta no super médio, sabe? Aquele médio estridente que eles colocavam uma haste e parecia que apontava bem para a minha casa. Eu dizia, não aguentava aquilo. Aquela palavra me gerava medo. Até que eu pude me aproximar da palavra, e ela não gerou medo, ela gerou temor. A palavra gera temor em nós, e o temor é o princípio da sabedoria. Para começar as coisas de Deus, Deus precisa nos gerar temor. A palavra não é um entretenimento, a palavra não é um lanche do McDonald's, não, a palavra, ela gera em nós temor. Foi o que disse o profeta Abacuque: ouvi a tua palavra e temi, Senhor, aviva a tua obra. Eu temi quando eu ouvi a palavra de Deus. A palavra de Deus continua gerando temor nos corações. Eu preciso ouvir a palavra e ela precisa gerar em mim temor, a ponto de eu mudar os meus caminhos, a ponto de eu consertar os meus erros. A palavra gera em nós um temor, porque nós sabemos que lá para onde nós vamos não entra nada que contamina. Deus vai ter que purificar os corações, porque lá tudo é puro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E para nós termos o reino de Deus em nós, nós precisamos ser limpados pela palavra, e o temor é essa base que nos faz mudar os nossos rumos. A palavra de Deus gera temor nos corações. Uma vez fizemos umas palestras para os adolescentes lá em Cocal, e eles pegaram pesado em Apocalipse para os adolescentes. Meu Deus do céu, os adolescentes pegaram aquilo de tanta forma que gerou tanto temor. Lembra, Jaléu? Que os pais dizem, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã, porque a palavra de Deus gera temor, e é essa a missão da palavra, gerar temor no nosso coração. Agora, a palavra tem que gerar temor em mim. O profeta Abacuque, ele disse assim, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ele não disse, ouvi a tua palavra, Senhor, verdade, esse povo está corrompido. Não, ele disse, eu temi. Nós temos que absorver a palavra para nós. Nós não podemos resvalar a palavra para outros. Nós temos que assumir a palavra para nós. Eu preciso ouvir, ainda que eu prego a palavra e eu receba palavras, às vezes entendendo que Deus está dando uma mensagem para a igreja, mas eu preciso crer e temer, e dizer, eu temi, Senhor, a tua palavra. Porque a partir do momento que eu terceirizo o alvo da palavra, eu não amadureço. A palavra de Deus, ela é como um espelho, que eu vou diante do espelho, e me aproximo do espelho, e dificilmente, eu tenho certeza que se eu tiver um espelho agora, eu vou ter que arrumar alguma coisa em mim. Deixa eu ver se a lapela estava errada aqui. Essa está certo. Talvez puxar a calça para cima um pouco. As mulheres de repente fazer aquele jeitinho, né? Óculos, gravata, né? Uma jeita. Não é assim?
Quantos conseguem ficar na frente do espelho intacto, dizendo, está tudo legal? Não. O espelho mostra quem nós somos, e assim é a palavra de Deus. Tiago diz, o ouvinte esquecido é como aquele que foi no espelho e já não lembra mais do que viu. A palavra precisa ser um espelho para nós. Nós temos que olhar para a palavra e dizer, hoje o culto, Deus falou comigo. Nós não precisamos ser aquele crente que Deus está falando, ele está dizendo, fala mesmo, Senhor, e olha para os outros, fala mesmo, Senhor, é para o meu vizinho, é para o meu patrão, é para o outro obreiro, é para... Não, se alimenta para você da palavra. A palavra é para nós, é para mim. Às vezes a gente pensa que está olhando para o espelho e está olhando para a janela. Há uma diferença muito grande entre o espelho e a janela. Quando você olha no espelho, você vê os seus erros. Você olha na janela, você vê os erros dos outros. Recentemente teve uma cena lá em casa que eu achei interessante. A Júlia, o quarto dela era o último quarto assim, do quintal. E depois dava para o vizinho. E ela tem aquele espelho de dois lados, sabe? Aquele que tem um que aproxima bem, para tirar os cravinhos da gente, assim. Sabe aquele, quantas mulheres têm esse espelho? Levanta a mão. Aquele que fica mais forte. Alguém tem aquele espelho? Você tem, né? Tem. Isso. Que a gente vai bem pertinho e olha, meu Deus, eu não estava vendo, mas tem um cravinho aqui, tem um negócio aqui. A gente vê os nossos defeitos. E a Júlia estava olhando, era um dia, um sábado ensolarado, e ela olhando ali, eu vendo. E eu, do ponto de vista que eu via, eu estava vendo o espelho e também estava vendo a janela. E na janela eu estava vendo o quintal do vizinho. Um pé de limoeiro que estava dando para o nosso terreno e ele precisava cortar e não cortava. E eu disse, como é interessante, né, Deus? Eu estou olhando para os erros do meu vizinho, enquanto eu era para pegar esse espelho e olhar os meus erros. Deus nos convida a deixar essas janelas. Janelas que nos geram murmuração, a gente fica olhando o problema dos outros. Galvin, a gente fica olhando o problema de todo mundo, e nisso a gente murmura, e a gente vai dizendo, tinha que ser assim, tinha que ser assado, se fosse eu faria assim. E a gente fica olhando para o quintal do vizinho, a gente não vai conseguir arrumar quintal de vizinho, irmãos, não vai. Tira a trave do olho. Não é assim que disse Jesus? Nós precisamos tirar a trave do nosso olho, olhar para nós mesmos. Se a gente quer ser um ouvinte praticante, é isso que temos que fazer. Nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. O problema é eu aqui, Senhor. Eu estou com o cabelo despenteado, está precisando isso, está precisando aquilo. É eu, Senhor. Fala comigo. Senão nós entramos na síndrome do fariseu, chegamos no templo e olhamos para a janela, está aí esse publicano, miserável, não sou como ele. Mas o publicano, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Qual foi justificado, irmão? A palavra tem que agir em nós. A palavra tem que me aperfeiçoar, tem que me lapidar, tem que me melhorar. O Senhor nos chama para esse tempo, para ouvir, para gerar fé e para gerar temor. E aí todo mundo vai ver a mudança em nós, e quando você vê, o vizinho vai ser igual a você. Vai querer ser crente igual a você. Lá no condomínio você mora, ou você passa no elevador, você desce as escadas, os vizinhos estão te olhando, porque você aperfeiçoou você foi no espelho espiritual de Deus na palavra e saiu mais bonito, elegante, perfeito, igual os meninos lá em Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós precisamos cuidar de nós, da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, senão a gente fica dando pitaco em tudo, irmão. Concorda? Mas o Senhor nos chama a olhar para nós mesmos. Ele tem um compromisso conosco mesmo, porque a palavra gera temor em nós. Todos que ouvem gera temor, gera fé, gera também
iniciativa. A palavra de Deus precisa gerar iniciativa. A palavra de Deus, ela mexe com a gente. Se você pegar qualquer barquinho que tem um leme, qualquer movimento no leme, vai mudar a direção. A palavra de Deus para nós, ela muda alguma coisa na nossa vida. Ela transforma alguma coisa na nossa vida, porque ela gera uma iniciativa na nossa vida. Eu estou crendo que essa igreja, tudo que viveu aqui, foi porque ouviu a palavra, creu na palavra, temeu a palavra e tomou iniciativa, e por isso você está aqui. Você olha para a tua casa e vê teus filhos na igreja, você vê a prosperidade da tua família, você vê a bênção de Deus sobre você, porque você tomou iniciativas ao longo do tempo em resposta à palavra. Foi o que Pedro fez quando Jesus entra no barquinho dele e disse: faze-te ao alto mar, lança a rede. Esse Jesus, mas nós pescamos a noite toda, nada apanhamos, nada deu certo, nada. Mas sobre a tua palavra nós vamos começar de novo. Sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos tentar de novo. Sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede de novo. Nós vamos ter uma iniciativa. Estamos cansados, Senhor. Estou cansado, mas eu, segundo a tua palavra, eu vou me mover de novo. Deus está nos chamando a um movimento pela palavra, mesmo que você já esteja cansado, mesmo que deu tudo errado, no mesmo mar, no mesmo barco, você vai experimentar algo novo, se você tomar uma iniciativa na palavra de Deus. Coisa nova no mesmo lugar. O novo traz renovo. Pastor Jonas, o novo traz renovo. As coisas acontecem, a roda gira, e quando você vê, você já é um vaso melhor. Ele te quebrou, você está ali de novo, no mesmo lugar, a de tubarão. E Deus está te fazendo de novo, mais lindo, mais... Porque é Ele que age. Amém? Tome uma iniciativa. Eu creio que nesses dias que estamos pregando a palavra de Deus, eu tenho falado para algumas pessoas que estou visitando, assim, a orientação para a igreja sai da palavra. Sai da palavra. Daqui, do púlpito. O rio que trazia avivamento em Ezequiel, ele brotava do templo. Brota daqui, do altar. Quem está em casa está ouvindo. Está brotando aqui fontes cristalinas, que vai vivificando tudo que está ao seu redor. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo revigorando aquilo que estava seco, porque o Senhor está dizendo que é do altar. É daqui que sai a orientação para a igreja, a transformação para a igreja, para que todos se posicionem. Não fique fora, entra neste mar, entra neste oceano, entra neste rio, não fique à margem, não, entra nesse rio. Vai passo a passo, caminha bem seguro. Primeiro você molha os pés, depois molha os joelhos, depois a cintura, e vai indo, quando você vê, você não vai se guiar mais, porque é o Espírito que está na palavra, a palavra que está no Espírito que vai mover você, e aí você vai se alegrar, a tua alegria vai ser completa, porque você se moveu conforme a palavra. Oh, Pedro lançou a rede, e quando ele vai puxar a rede, você quer ver a alegria? É um pescador puxando rede cheia, não é? Às vezes quando eu passo ali em Laguna, eu ia ali naquela barrinha, e eu gostava de ver ali onde tem os botos, porque de vez em quando tem um pessoal puxando as redes ali, e quando eles acertam uma redada cheia, a gente vê a alegria em todos que estão lá, em todos que estão à volta, todo mundo alegre. Quando a gente se move na palavra, todos se alegram. Tem peixe para todo mundo. Tem peixe para você, tem peixe para o teu vizinho, tem peixe para a tua família, tem peixe. Oh, para todos, alegria para todos.
O Senhor nos manda, nos chama a nos mover pela palavra. A irmã Lisama esteve pregando aqui terça-feira passada. Meu Deus, eu disse: Deus, tu está dando orientação, norte para nós do altar. Ela foi pregar sábado ali. A gente está ouvindo o testemunho dos jovens dizendo: Deus me moveu. Deus vai trazer para nós o maná celestial todos os dias. Não vai cessar o pão, não vai cessar o maná para esta igreja, porque Ele é o dono desta obra. Oh, aleluia! Tudo isso para que a tua alegria seja completa, para que você volte, chama outros barquinhos, ajuda a dividir aqui, porque a bênção é grande, é maravilhosa, é muito peixe. Aleluia, vai ser muita bênção se você cumprir o que está escrito aqui. Aleluia, daí você vai ver que você não vai estar incluído nessa palavra, onde Jesus diz que construiu sobre a areia, ficou até bonito, fez uma casa, tinha algo aparente, até fez a casa, mas caiu, não suportou, não. Você vai estar inserido entre os sábios, que estão construindo a sua casa sobre a rocha, sobre a rocha, a casa sobre a rocha, amém? Nós fomos visitar o irmão Sebastião, que é obreiro lá do bairro, guarda a margem direita. Alguém sabe onde é que o irmão Sebastião mora aqui? Levante a mão. Quem conhece o irmão Sebastião? Só o Jonas. O Rodrigo, né? O Rodrigo também. Eu achei interessante, mas quando eu cheguei lá, o terreno é uma rocha exposta. E ele fez a casa sobre a rocha. A casa está sobre a rocha. E eu cheguei brincando, essa casa aqui pode vir vento, pode vir chuva, não cai. Como é lindo quando alguém constrói sobre a rocha. Quando é lindo quando alguém constrói sobre a rocha, que sabe que não vai cair, tudo que ele está construindo não vai cair não, não vai cair não. Ei, você está construído sobre a rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, não vai cair, não vai ser grande a tua queda não, se tu cair Ele te levanta. O Senhor é o teu Deus, Ele cuida de você. Se você está crendo na palavra, temendo a palavra e tendo atitude, movimentando a sua vida na palavra, não tenha dúvida, você está construído sobre a rocha. Aí pode vir a chuva. Da onde vem a chuva? Vem do alto, pastor. E do alto vem a vontade de Deus para a nossa vida. Mas às vezes a vontade de Deus para a nossa vida vem em forma de prova. A chuva veio para provar aquela estrutura. E às vezes Deus, Ele mesmo, propõe para nós umas provas, para ver se a nossa casa está na areia ou está na rocha. Pastor, Deus faz isso? Faz. Deus faz isso. Quando Deus leva o povo para o deserto, foi o diabo que levou para o deserto? Não, foi Deus, para provar o coração daquele povo, que estava saindo do Egito, para ver se o Egito saía deles, para ver se o Egito saía deles. Deus nos leva por caminhos de provação, Ele também nos leva, mas quando nós somos praticantes da palavra de Deus, nós não nos demovemos do nosso lugar, nada nos remove dali, porque nós estamos firmados sobre a rocha. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo a palavra de Deus, levante a mão, dê um glória a Deus, dê glória a Deus, medita na palavra, atenção na palavra, momento da palavra, por favor.
Ei, queridos, veja, veio uma prova de Deus. Quando Deus te provar, fique tranquilo, Ele vai provar, porque Ele quer que os nossos frutos sejam excelentes. Deus é exigente de nós, Ele nos dá talentos, Ele nos dá vocações, e nos prova. Ele faz os discípulos passar no meio das tempestades e vai dormir. Jesus vai dormir. Para quê? Para provar a fé. Não foi Satanás que soprou aquela tempestade. Foi Jesus. O mesmo que disse: aquieta, chega mar, chega vento. Era só uma prova. Vai chegar um momento que Deus vai dizer: chega, não precisa mais te provar. Assim como Ele fez com Abraão, quando levanta o cutelo para sacrificar Isaac, disse: não, era só uma prova. Oh Deus, tu brinca com a gente, né, Senhor? Para ver se a gente está na palavra, para ver se a gente pode dar a face, para ver se a gente pode perdoar quem nos maldiz. Tu nos prova, né, Senhor? Nos prova. Para ver se a gente está crucificado com Cristo, para ver se a gente está nele, vivendo nele, ou que seja morto nele. Como disse Paulo: já não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Então, Ele prova nós. Agora vem as provas do lado, que é o vento. O vento vem de forma horizontal. Essas provas também são terríveis. Provas que vêm dos irmãos, da igreja, de homens, sabe? Vem de forma lateral. E quando nós vemos, meu Deus, não acredito. Você que era meu amigo. Vem essas provas de incompreensão, vem provas que nos tumultuam a vida, que vem um vento lateral, horizontal, e nós sentimos: o que é isso? Não é Deus, não é o diabo, são as pessoas, que também são usadas para nos provar, para ver se nós estamos construindo sobre a areia ou sobre a rocha. E a gente é provado, a gente sabe que pode se levantar, e aí você põe as leis do reino, aí você pratica a lei do reino, aí você vê: não, eu sou mesmo, estou firmado na rocha, porque eu ouvi, criei, temi e vivi. E aí sim, aí você suporta, irmão. Por isso que crente não tem desculpa, não tem esse negócio de puxar tapete, de fechar porta, não existe. Se for preciso para Deus cumprir um plano que Ele tem na tua vida, Ele faz coisas novas. Coisas novas. Mas você precisa suportar provação que vem de cima, provação que vem de Deus, provação que vem dos homens, ventos contrários, você precisa suportar. E você precisa suportar as provações que vêm de baixo. Os rios falam dos lugares mais profundos, que sim, tem hora que é o próprio Satanás que vem nos tentar. Sabe, que vem, então onde é que é Deus? Isso aqui não és tu, Senhor. Eu conheço, porque a prova de Deus é igual pai. Sabe aquele castigo que você dava para as crianças? Fica lá no quarto, vira para a parede, sabe aquele negócio? Mas o pai já está lá cheio de amor na sala, preparando já um Nescauzinho, sei lá, porque quando passar a prova já vai ter coisa boa, né? Um abraço resolve tudo. As pessoas você considera, nem todos vão te compreender. Você pode fazer o melhor para todo mundo, não adianta. Você sabe daquela história do velho, o menino e o burro, né? Eu até hoje não sei qual é o certo ainda, se é levar o burro nas costas ou andar em cima do burro, não sei. Não sei você o que acha. Mas se a gente quiser agradar todas as pessoas, a gente vai acabar levando o burro nas costas. Então as pessoas, no que depender de vós, tenha paz com todos. Agora, quando se levanta de baixo, que vem a fúria do inimigo contra a nossa vida, que vem lá dos infernos, sabe? Como vieram para Jó, e Deus permite, o diabo toca, ele fere, ele machuca,
E nós dizemos: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E tudo passa. E quando tudo passar, veio prova de cima, veio prova do lado, veio prova de baixo. Deus provou, os homens provaram, Satanás provou, e você permanece aí aonde está. Aí, no teu lugar. Aleluia. Aí Deus diz assim: parabéns, você é um sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a viver esta palavra, as leis desse reino, que não é fácil ouvir, até é bonito falar, mas na hora de experimentar e viver é difícil, irmão. As bem-aventuranças é a constituição do céu. Cada versículo um artigo, difícil de viver. Mas o Senhor nos chama e nos prova, para ver se nós somos simplesmente ouvintes ou somos praticantes da palavra. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, amém? Que a graça do Senhor esteja sobre nós para nos ensinar e nos ajudar, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Mas o seu amor, a sua graça está sobre nós. Eu te convido a orar comigo. Aonde você está mesmo? Onde você está? Peça para Deus, para você entender isso tudo, e que nisso tudo, quando todos os ventos e tempestades passarem, você esteja ali no teu lugar, como está, do mesmo jeitinho. As pessoas vão orar para você e vão dizer: cadê aquela casa que estava ali? Não está mais, sumiu, a outra sumiu. Não tinha tantas casas, onde é que estão? Estavam na areia, mas você achou uma rocha. Pai que está no céu, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e nós entendemos como nós precisamos crescer, como nós precisamos melhorar, nós precisamos viver a tua palavra, Senhor. Tu nos chamaste para o teu reino, com estas leis que parece que são anticulturais, não são fáceis de nós absorvermos e praticarmos, mas tu não nos dá carga que nós não podemos suportar. Nós sabemos que tudo isso é para nossa alegria, Senhor, para que o Senhor nos considere bem-aventurados, felizes. Nós oramos pelos teus filhos que aqui estão, por este teu servo, esta tua serva, por esta casa, por esta família, pela vida dos teus filhos que estão em casa, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor nos fortaleça, que nos alicerce nesta rocha, Senhor. Em tempos de tantas tempestades, Senhor, nós queremos estar firmados na tua palavra. Nós queremos ouvir, mas queremos crer. Nós queremos ouvir, mas nós queremos temer. Nós queremos ouvir, mas nós queremos praticar, Senhor, para que venhamos suportar toda e qualquer provação, para que venhamos herdar a promessa, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e nos despede em paz, no teu poderoso nome, amém, amém.